Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus te abençoe muito e sempre. E a toda a sua família também. Olha o que diz aqui, em Gênesis 14, no 12. Levaram também Ló, sobrinho de Abrão, e os bens que ele possuía. Por quê? Visto que morava em Sodoma. 4 reis com seus exércitos se uniram e foram lutar e venceram, capturaram. Tanto é que está escrito aqui, os vencedores saquearam os bens de Sodoma e de Gomorra, todo o seu mantimento, partiram, levaram Ló, sobrinho de Abrão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Então, aqueles reis foram, atacaram Sodoma e Gomorra, saquearam e ainda levaram cativos os moradores de lá, como Ló morava lá, ele também foi atingido. Entendeu? Ele morava em Sodoma. Consequentemente, a proteção do Senhor não estava sobre ele. E ele, então, foi atingido. Se você olhar como era a vida do Ló quando estava com Abraão, ele estava no mesmo nível de bênção que o Abraão. Ele era tão abençoado quanto Abraão. Porque o Senhor fez uma promessa. Abençoarei os que te abençoarem. Quando você faz aliança com a pessoa certa, com quem tem a bênção te acompanhará. Mas quando você faz alianças com quem Deus não está, sua vida começa a minguar. Isso é bíblico. Eu provo para você na Bíblia. Quando as pessoas estavam do lado certo, elas prosperavam. Quando elas mudavam de lado, quando elas iam para o lado onde Deus não estava, onde a bênção do Senhor não estava, aquilo que antes fluía naturalmente, aquilo que era uma beleza, estava fluindo, a pessoa era abençoada, ela estava crescendo, as coisas estavam acontecendo, logo começa a regredir. E a regredir, as perdas, e as perdas vão acontecendo. E as coisas começam a dar erradas, e tudo errado, perdas muito grandes, e alguns chegam a um ponto de perder até tudo, como foi no caso do Ló. Se você vê a vida do Ló quando ele estava com Abraão, era uma. Depois que ele saiu de perto do Abraão e se estabeleceu em Sodoma, a vida dele só andou para trás, ao ponto dele terminar numa derrota familiar, financeira. A história do Ló é uma história que começou vitoriosa e terminou derrotadíssima. Ele, no caso do Ló, o final do Ló foi pior do que o seu início. O seu início foi bom. Mas o seu fim foi terrível. Uma desgraça. Uma desgraceira. Só desgraça. Aí, você me pergunta, se você me fizer essa pergunta, mas o Ló não temia o Deus de Abraão? Na teoria, o Deus do Ló era o Deus do Abraão. Na teoria, os dois
serviam ao mesmo Deus. Só que um, que era Abraão, praticava uma fé viva, sacrificial. Ele não fazia o que ele queria. Ele fazia o que Deus determina. Entendeu? O que Deus determinava, ele fazia. Então, ele rompeu com uma vida que ele conhecia aos 75 anos. Ele começou a andar com Deus, ele tinha 75 anos. Sabe o que é isso? Você largar tudo aos 75 anos e tudo pela fé. Ele andou por fé. Ele pagou um preço muito alto em Deus. Ele resistiu. A vida dele foi uma vida de sacrifícios, mas a sua recompensa também foi muito grande. Então as pessoas, como ele fez a coisa certa, as pessoas queriam fazer aliança com ele. A gente encontra o rei dos filisteus fazendo aliança com ele e ainda usando essa expressão. Eu quero estar bem com você, porque eu sei que o Senhor é com você. Claro, inteligente. Você fazer aliança com quem tem a bênção de Deus é a atitude mais acertada. Você se unir a quem está abençoado, a quem tem a bênção de Deus, a quem está prosperando porque agrada a Deus, é a atitude mais acertada. Então as pessoas queriam fazer aliança com Abraão. E quem fazia era abençoado. E o Ló, enquanto estava com Abraão, foi um homem abençoado. Mas num determinado momento da vida dele, ele escolheu, podendo escolher qualquer lugar do mundo para morar, ele escolheu o pior lugar e as piores pessoas da face da terra na época para conviver. E ali começou a sua ruína. Ele viu que naquele lugar Deus não estava, porque a Bíblia diz que os homens de lá, as pessoas de lá eram extremamente, está escrito, perversas, incrédulas contra o Senhor. No entanto, ele permaneceu ali. Aí, a Bíblia diz que ele tinha as práticas das pessoas de Sodoma? Não, mas ele estava lá. Consequentemente, aquela influência, ele estava sofrendo aquela influência com a sua família. A Bíblia diz que ele passou a seguir os deuses do povo de Sodoma e Gomorra? Não. Tudo leva a crer que ele continuou crendo no Deus de Abraão. Só que você não vê ele levantar um altar ao Senhor, você não vê ele oferecendo um sacrifício ao Senhor, a Bíblia não diz que ele era um dizimista, a Bíblia não diz que ele se envolvia com as coisas do Senhor, não há nada. Nada. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que eles tiveram que ser arrancados à força de lá quando o Senhor foi destruir Sodoma e Gomorra. E o Senhor deu livramento a eles por amor a Abraão, e os anjos arrancaram eles à força, está escrito assim. Porque mesmo sabendo que Deus não estava ali e que aquele lugar estava fadado à destruição, eles não queriam sair de lá. Entendeu? Não queriam. Então, aqui, quando esses reis foram contra Sodoma e Gomorra, e venceram, e saquearam, e levaram todo mundo, levaram Ló também com a família, e todos os seus bens, visto que ele estava em Sodoma. Se ele tivesse num outro lugar, onde a bênção do Senhor onde havia a bênção do Senhor, ele teria sido livre, mas ele estava onde não tinha a bênção do Senhor. Deus não estava ali. E quando uma pessoa decide estar onde Deus não está, não só ela vai
ela vai ser saqueada, roubada espiritualmente, consequentemente, materialmente. Que foi o que aconteceu. À medida que ele foi sendo roubado espiritualmente, a vida espiritual dele, se já não era das melhores, foi só piorando, a família, o financeiro, tudo foi por água abaixo. Ele também foi levado com todos os ímpios. Porque ele estava onde estava ímpio. Ele estava onde Deus não estava. Entendeu isso? E quando uma pessoa está onde Deus não está, onde a bênção do Senhor não está, não adianta você querer reclamar de alguma coisa. Questionar. Ele dava a Deus o que ele queria. Ou seja, nada. Ele vivia uma fé como muita gente vive. Eu tenho Deus no meu coração. Eu não acho que é preciso isso, não é preciso aquilo, ok. Não precisa praticar, não precisa sacrificar, não precisa se doar, não precisa renunciar. Quer dizer, você dá a Deus o que você quer, então não reclame. Porque se você dá a Deus o que você quer, você não precisa esperar, então não espere que Deus vai dar o que você quer. Você não dá a Deus o que Deus quer. Talvez você dá o que você quer. Consequentemente, Deus não vai ter compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Uma pessoa não está comprometida com Ele, não tem uma fé comprometida, por que Deus vai estar comprometido? Visto que Ló estava em Sodoma, quando todo mundo de Sodoma e Gomorra foram, aquelas pessoas foram capturadas, ele também foi. Foram saqueadas, ele também foi. Aquelas pessoas foram levadas com todos os seus bens, ele também foi. A proteção de Deus não estava sobre eles. E como ele estava num lugar onde Deus não estava, a proteção de Deus não estava sobre ele. Então, o que aconteceu ao ímpio, aconteceu a ele também. Porque a postura dele não era de justo, era de ímpio. Apesar de, teoricamente, ele servir ao Deus de Abraão, na prática não era assim. O Abraão praticava a fé, o Ló não. Entendeu? Que isso entre no seu entendimento. Porque talvez você está aí perguntando, não sei por que isso está acontecendo comigo, por que isso, por que aquilo. Você já olhou para a sua fé? Você está no lugar que você deve estar? Que Deus espera que você esteja? Você está convivendo com as pessoas certas? Você está convivendo com as pessoas certas? Você está no lugar certo? Você está praticando a fé? Como é o seu ser comprometido com Deus? Porque é fácil a pessoa argumentar e cobrar por que isso está acontecendo comigo. Eu não faço mal para ninguém, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Mas peraí, o Ló também não tinha. A Bíblia não diz que ele praticava as coisas que os homens de Sodoma praticavam. Mas ele estava lá. Ele estava sofrendo aquela influência. Entendeu? Ele estava no lugar errado. E a bênção de Deus não estava lá. Então, quando aquele povo foi saqueado, foi feito prisioneiro e etc., ele também foi. O que aconteceu ao ímpio aconteceu a ele, porque a postura dele era de ímpio. O comportamento dele não era um comportamento que agrada a Deus. Tanto é que ele foi sofrendo perdas, e perdas, e perdas, até que realmente perdeu tudo. Que Deus ilumine o seu entendimento. Preste atenção. Onde você está, com quem você tem convivido, com quem você tem feito aliança.
Isso aí responde às suas perguntas. Essas, por que isso está acontecendo? Eu não estou entendendo isso, por que aquilo? Onde você está? Será que você está no lugar certo? Você está convivendo com as pessoas certas? A proteção de Deus está aí? Você fez aliança com quem? Com Abraão ou com o povo de Sodoma? Quem fez aliança com Abraão passou a ter direito àquela bênção. Abençoarei os que te abençoarem. Mas quem quebrou aliança com Abraão também passou a carregar sobre si aquele problemão. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Foi isso que Deus prometeu a Abraão. Quem ficasse do lado dele seria abençoado, mas quem ficasse contra ele seria amaldiçoado. Porque Abraão era de Deus. Abraão foi um homem que caminhou com Deus, que agradou a Deus. Ele foi perfeito? Não. Mas ele lutava para praticar uma fé viva. Ele tinha alto nível de comprometimento com Deus. Ele era altamente comprometido com Deus. A prioridade da vida dele sempre foi Deus. Por isso que ele é chamado pai da fé. Porque todas as escolhas que ele fez foi em cima da vontade de Deus, foi dentro da vontade de Deus. Então, Deus era com ele. E quem estava com ele era abençoado. Que Deus ilumine o seu entendimento. E que você não dê lugar para cegueira. Mas que você entenda e tenha a coragem de fazer o que é preciso para o bem da sua vida. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Diga, você está cheia de vitórias. A maior foi a restauração da minha família. A minha família era um lixo, eu digo assim, que era um lixo. Tinha abandonado minha casa, o meu esposo, com as crianças. Isso é importante você dizer. Você, quando chegou aqui, você deixou, sua cabeça virou e você deixou a família. Deixei a família. Filho, marido, todo mundo? Todo mundo. E foi embora? E fui embora. Fui achar que... Foi viver coisas lá fora. Achando que seria melhor, seria mais legal. E deixei para trás 17 anos de relacionamento com meu esposo. Aí conheci o Ministério Mudança de Vida, voltamos... E Deus foi trabalhando, o meu casamento, ele não queria casar, e achava que 17 anos, para que casar agora? E eu passando no altar durante 2 anos com a aliança, comprei a aliança, falei, não, nós vamos casar. E o ano passado, nós efetivamos o casamento, aí depois, Senhor, eu quero meu esposo batizado, eu não aceito, eu estou na igreja, e eles não, meus filhos não. Aí, aos poucos, veio minhas crianças. Aí, em seguida, meu marido recentemente Você dizia batizou. que ele não conseguia confiar mais em você. Não confiava Era mais uma em das mim. coisas que você pedia, Sim, que ele a voltasse confiança. a confiar A em você. confiança em mim. Você queria sua família de volta. Sim. Isso é muito importante. Você vê como é que a pessoa lá fora, ela simplesmente deixou a família. Ela não era casada no papel, mas ela vivia com esse homem e ele é o pai das crianças. Então ela tinha esse casamento, é um casamento, sempre foi, independente da documentação. Mas ela foi embora, a cabeça virou. Então isso é uma coisa que o diabo faz com as pessoas. Quando ela ouviu a palavra, você vê que voltou o juízo. Né? Você voltou assim. Mudou isso. Aí eu vi o quanto que eu tinha errado, o quanto que eu perdi. A minha família, que é a coisa mais valiosa. E você queria de volta. Eu queria de volta e foi uma isso luta. Que você foi lutar. E foi uma luta. Foi uma luta madrugadas, jejuns, orando, clamando o que me pedia, o que o Senhor me pedia para ajustar, e eu lá dentro da minha casa eu ajustava. Então foi tudo uma união entre eu e o Senhor. Tudo que Ele me pedia eu ia colocando em prática. E assim Ele foi fazendo aos poucos, não foi num estralar de dedos. Mas restaurou.
Restaurou. Hoje, Seu marido batizou esse ano. batizou em março. Vocês casaram. Casamos ano legalizaram passado. isso. Isso, glória a Deus. Seus filhos estão aqui firmes. Está engajado na obra. Seu marido eu vejo passando com fé. Amém. Nossa, outra pessoa dentro de casa é um pedacinho do céu, eu costumo falar, é aquela alegria. Então, às vezes, eu me passo a não esquecer do que Deus fez. Então, eu lembro do que Ele fez, como que era antigamente, mas para fazer melhor daqui para frente. Deus mudou sua vida. Mudou completamente. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Você disse também, além da paz, a restauração financeira, Sim. a restauração da saúde, várias situações. Muitas situações. Recentemente foi a cura da minha mãe. Assim, pegou de repente, nunca ela teve nada, e de repente ela foi... Fernanda, você pode dizer que depois desta fé, você é uma outra pessoa? Uma outra pessoa, uma mulher sábia, trabalhando cada vez mais para ser. Sua vida mudou? Mudou completamente. Completamente. Isso não é conversa, né? Não. Muda a fé, muda o espírito, muda os resultados. Exatamente. Né? Graças a Deus, aleluia. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro para que esta pessoa tenha, como sempre peço, o entendimento dela aberto, que essa palavra entre de forma revelada, que os olhos do entendimento dela sejam abertos, que os olhos do coração sejam abertos, que ela tenha a mente dela iluminada, que a venda caia, que o argueiro seja tirado, que colírio seja passado agora nos olhos, pinga colírio nos olhos dela espiritualmente, e um colírio espiritual, e que essas escamas caiam, que ela não tampe mais, não feche mais os olhos para a verdade, que ela encare a verdade e que ela tome a decisão certa pelo bem da vida dela, da família dela, o que o Ló não fez, que ela faça enquanto ela tem chance. Porque muitas vezes tem pessoas que elas estão vendo que as coisas estão dando erradas, estão só retrocedendo, piorando, mas elas ficam mantendo uma decisão, elas ficam mantendo uma escolha, sustentando uma decisão que desde o início foi errada. Foi uma decisão tomada no olho, na emoção, muitas vezes uma decisão tomada em cima de mentiras, de enganos. Quantas pessoas que estão sendo enganadas e não estão vendo? E a tua palavra diz: não se engane, não se deixe enganar. Elas estão sendo enganadas. Elas infelizmente são manipuladas para uma situação e não estão sendo manipuladas e não estão vendo. Mas aí ninguém, como diz o Senhor na sua palavra, vai poder alegar ignorância, porque a todos é dada a oportunidade de ver. A palavra está aí à disposição. Mas quando uma pessoa se nega a aceitar a verdade, não há o que fazer. Se ela opta por continuar em Sodoma, em continuar no caminho errado, em continuar mantendo uma decisão errada, em continuar mantendo uma aliança com quem não tem a bênção, isso é uma escolha dela. E muitas pessoas, Senhor, fizeram alianças com gente que o Senhor não está, e as consequências têm sido dramáticas já. Mas muitos não estão vendo. Preferem continuar usando de argumentos que até na teoria podem ser convincentes, mas na prática a derrota já está estabelecida. Essa é a mais pura verdade. E eu oro para que mentes sejam abertas e que pessoas reajam ao engano e se posicionem, tenham a coragem de romper e quebrar alianças
com aqueles ou com aquilo que o Senhor não abençoou, não está abençoando e não vai abençoar. Deus de Israel, eu oro por despertamento. O Senhor está voltando e nós vivemos a última hora, isso é sabido. Há engano por toda parte, há distorções por toda parte, uma falta de responsabilidade para com a tua palavra, domina o mundo. Mas que o Senhor nos proteja e nos guarde de tão grande cegueira. Eu abençoo todos que enviaram os seus pedidos para a oração e determino vitória sobre todos. Consagro tudo que foi colocado para receber oração. Água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias, alimentos. E profetizo as definições de acordo com a fé dessa pessoa. Eu abençoo meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam muito, muito abençoadas e tenham para emprestar, tenham com abundância. Ó, meu Deus, prospera os nossos semeadores e desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe. E se essa pessoa passar a plantar no teu reino, ela vai colher. Onde esse programa estiver chegando, meu Pai, que essa palavra chegue de maneira revelada, de forma revelada, e cause temor e mova essa pessoa para a direção certa, enquanto ela tem a oportunidade. Eu abençoo a todos. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico. É onde vou estar domingo, com um terceiro domingo para Deus encher a sua boca de riso. E a bênção nos carros, o corredor de carros. Esse trabalho é maravilhoso. Toda vez que nós realizamos esse trabalho, muitos já vivem milagres no mesmo dia. Quantas pessoas que após passarem no corredor de carros, já deram o passo de fé, compraram o seu primeiro carro, trocaram o seu carro, viveram milagres. Muitos milagres. E nós teremos um domingo de milagres. Hoje nós teremos uma única reunião às 9h, mas amanhã, em São Paulo, a primeira às 7h, depois às 9h, 15h, 19h30. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Domingo, dia 22 de junho, terceiro domingo para Deus encher sua boca de riso. Com a unção nos carros. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então, a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Assim como Israel sonhava sair do cativeiro e o Senhor encheu a boca do povo de riso, Deus vai se manifestar na sua vida durante estes 4 domingos. Você também tem sonhos como Israel. Sonhos de libertação, salvação dos seus entes queridos, de realizações pessoal, financeira, sentimental, familiar, sonhos de gozar de boa saúde. E Deus vai encher sua boca de riso. Dia 22 de junho, o Ministério Mudança de Vida espera por você. 4 domingos muito especiais.